Eu sou Israel Belo de Azevedo, em nome da igreja saúdo a todos os participantes aqui, saúdo aqueles que estão conosco pela internet também agora. E se você, pela primeira vez conosco também, receba o nosso abraço, daqui a pouco iremos apresentar você. Quero acrescentar as informações já oferecidas, que no dia 5 de setembro, sexta-feira, às 3 da tarde, nós teremos aqui uma tarde com arte. É uma exposição de fotos, pinturas em telas, música e poesia. Então você pode se informar com a irmã Margarete, caso você queira participar com poesia, com música, com algum quadro, você pode também estar juntamente conosco, que será aqui em nosso templo mesmo, dia 5 de setembro, para os artistas e para os que apreciam, de igual modo, a arte. Temos aqui o nosso lindo grupo, né, dos nossos flautitas. Acordaram cedo. Essa aqui acordou tão cedo que chegou a ouvir nosso programa de rádio hoje, né? 7 horas da manhã. Não foi verdade? Você gostou do programa? Gostei. Gostou. Eu ia falar o quê também, né? Na hora dessa assim, né? Vocês vão tocar para a nossa música agora? Ah, vai ser muito bom. Então vamos ouvir, né? Todo mundo com muita atenção, porque a música vai ser muito bonita, muito caprichada. Ensaiaram muito? Estão preparados mesmo? Prontos mesmo? Então vamos ouvir. Não? Já disseram aqui que nem tanto. Professores, estão preparados ou não estão? Estão. Então vamos ouvir.
Que bonito, muito obrigado. Deus abençoe vocês para que possam continuar tocando esse instrumento ou outro instrumento, muitos anos da vida de vocês. Que cada instante, como vocês tocaram agora, vocês possam estar sempre na presença de Deus. Obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos vocês por esses instantes de inspiração que juntos podemos participar. Eu quero dizer que hoje vai ser uma manhã de crianças, né? Tivemos aqui esse momento e vocês vão conhecer novas crianças hoje, agora, nesse exato momento. Vou pedir ao pastor Felipe para me ajudar aqui, porque eu não vou conseguir segurar. São duas crianças. Eram três, mas não estou vendo a terceira chegando aí. Então, se chegou, pode vir também. Mas são três. Então, a Maria Sara e o Heitor. Que virão, é claro, obviamente, acompanhados dos seus pais e avós e outros convidados que vieram para esse instante de apresentação dos nossos bebês, né? Porque são seus, mas agora são nossos, não é verdade? Então, o Alcine vai segurar aqui o Heitor, né? Que olha que menino bonito, olha.
Tem prática, Alcenir? Parece que perdeu. Você teve 2, rapaz. Eu só tive 1. Né? E eu vou segurar aqui a Maria Sara, né? E a mãe vai segurar o microfone para mim. Vem aqui, Maria. A avó. A avó. A mãe da mãe. A Mãe da mãe. Olha que lindo. Olha bem. Vamos tirar esse paninho aqui. Olha, olha. Não é? Não é? Assim fica melhor, né? Oh, não, aqui está. Então, nos alegramos muito, não é? Com os pais de cada um, nos alegramos bastante, são ativos aqui na igreja. Hoje trouxeram alguns convidados também, não é? E a Bianca é câmera, não é? Vocês viram a mãe, né, do Heitor ausente, porque estava, por razões óbvias, de licença maternidade da câmera, viu? Aí não recebeu salário nenhum esse mês, inclusive, da câmera. Tudo voluntário, não é? E aqui a Maria Sara está aqui com seus pais também, o Marco, a Carol, seus avós, tios, né? Nos alegramos muito, muito mesmo com todos vocês, né? Cada um desses bebês aqui tem uma história. Se eu fosse dar a palavra para os seus pais, eles falariam de quanto foram esperados, quanto foram desejados, até falariam de algumas dificuldades que tiveram, que sempre há alguma dificuldade, não é verdade? Mas aqui estão para agradecer a Deus, porque embora tendo passado por lutas, aqui estão. Esse é o presente que Deus deu aos seus pais, avós e também a nós. Esse costume de apresentar bebês tem uns 4.000 anos. Deus ensinou aos seus filhos, a quando tivessem bebês, que dedicassem-nos a Ele, apresentando-os como presentes, como filhos. É uma hora em que nós podemos pedir a Deus, com oração e ações de graças, para que possa Ele cuidar então destas crianças. Vou lhes convidar então a se colocarem todos em pé para essa oração que nós faremos agora. Senhor, com grande alegria, Alcenir e eu sustentamos o Heitor e a Maria Sara nos nossos braços. Suas famílias estão aqui. Heitor e Maria Sara não sabem ainda o que está acontecendo, saberão depois. Mas seus pais sabem. E os seus pais estão com seus corações cheios de alegria e gratidão nos seus corações. A história de cada um o Senhor conhece. Os sonhos, as esperas, as expectativas e os projetos que tem para eles. Abençoa, Senhor, os seus pais, porque abençoando os seus pais, abençoarás os seus filhos. Toma, Senhor, a Maria Sara, toma, Senhor, o Heitor, de tal modo que eles possam ser abençoados por Ti, para crescerem no conhecimento da Tua palavra dia após dia. Que a Tua graça esteja sobre cada um deles, sobre Maria Sara, a Tua graça esteja sobre o Heitor, e estenda todas as suas famílias. Com alegria, nós isso te pedimos, e com alegria nós dizemos, Senhor, é o que nós queremos. Portanto, em nome de Jesus, todos dizemos amém. Deus te abençoe, Maria Sara. Deus te abençoe, Heitor. Deus abençoe cada um. Parabéns a vocês, pais, avós, né? Muito bom, é um momento singular, não é, na vida da igreja. Gostou, Alcenir, desse momento? Gostei, muito bonito. Muito bonito. O Heitor não chorou, hein? Ah, então o ser humano gosta de concorrência, ele já está comparando. Eu digo que comparar não faz bem à saúde. Heitor, parabéns, Heitor. Bem-vindo ao mundo. E use a Bíblia que vocês estão ganhando, tá bem? A Bíblia aí, né? Pode tirar as fotos aí, que o culto vai então prosseguir.
Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos ficar de pé? Vou chamar aqui a equipe de louvor. E a equipe de louvor nos conduzirá num louvor, mas antes nós vamos fazer uma leitura bíblica. E essa leitura bíblica se encontra em Colossenses 3, 16 a 17. A equipe de louvor já pode vir aqui e nós vamos, em seguida, a leitura bíblica, vamos cantar este louvor. Você vai falar com o seu irmão ao lado ou com aquela pessoa que está com você acompanhando este culto e cultuando ao Senhor. Nós vamos fazer diferente essa leitura. Nós vamos ler um para o outro. Esse é o desejo de Paulo quando ele escreve à igreja de Colossos. E ele escreve à igreja desejando que cada um deseje para o outro e queira para o outro que a palavra do Senhor habite ricamente no coração de cada um. Então você pode ler, mas você pode se dirigir a quem está ao seu lado e ler com ele, desejando esse desejo que vem de Paulo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos repetir a última parte? Vamos abraçar, eu vi daqui o João Felipe abraçando o seu irmão. Vamos abraçar o irmão do lado, cumprimentando e lendo essa última frase. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos cantar então, sob a regência da nossa ministra, esse cântico. Então a gente vai cantar mais uma vez a primeira estrofe. Eu vou cantar aqui para vocês me ouvirem bem. E a gente melhora na segunda. Desejo te adorar, Senhor, teu nome honrar, servir-te, obedecer-te em todo o meu viver, e a te glorificar e sempre exaltar. Senhor, és meu escudo, força e poder. Desejo te amar,
Senhor, és o meu tudo, a ti vou adorar. Vou convidar a mãe de uma das crianças, a Melissa, que está aqui na frente, e ela vai conduzir ao Senhor uma oração, desejando que o Senhor continue aqui presente, aceitando o seu culto, culto ministrado por Ele mesmo, através de nós. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, podendo te prestar culto, Senhor. Agradecemos porque temos essa liberdade. E, acima de tudo, agradecemos porque temos um acesso direto a Ti por meio de Jesus, Senhor. Obrigada porque Tu enviaste o Teu Filho, Senhor, para morrer no nosso lugar. Muito obrigada porque, através disso, nós podemos nos chegar a Ti e Te chamar de Pai. E nós colocamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti. E agora colocamos a nossa adoração diante de Ti, o nosso culto, Senhor. Que Tu recebas aquilo que vamos Te prestar, que o nosso coração também esteja aberto para ouvir a Tua palavra e que tudo aqui, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa as nossas crianças, Senhor. Abençoa os nossos adolescentes, jovens, adultos, a terceira idade, Senhor. Que cada um, independentemente da faixa etária, Senhor, possa cada dia estar mais próximo de Ti, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor e o nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. As crianças se apresentarão neste momento, então.
Lá vem o trem. Vamos embarcar com Jesus. Esse é o momento de dedicação dos dízimos e da oferta. Nós temos aqui nossas vidas dedicadas ao Senhor. Neste momento nós vamos ouvir as flautas. As crianças vão tocar aqui as flautas e você vai prestar atenção nesta melodia e você vai fazer a sua dedicação ao Senhor, da sua vida, do seu dízimo, da sua oferta. Este momento não é um momento em que nós fazemos negócio com o Senhor Deus. Este é um momento em que nós, agradecidos a Ele pelo sustento que Ele nos dá, nós trazemos a Ele aquilo que Ele nos ordenou trazer. A Bíblia nos ensina lá no Velho Testamento, que a gente deve trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, haja ar-condicionado, haja banco para eu sentar, haja sustento na casa do Senhor. A palavra do Senhor deve ser levada, nós precisamos trabalhar no reino, fazendo discípulos. E para isso a gente precisa, o Senhor Deus nos ensinou que a gente sustentasse, mantivesse a sua casa. Vou chamar os irmãos que estarão aqui com as salvas. Nós vamos ouvindo as flautas, ao som das flautas, nós poderemos trazer ao Senhor em atitude de gratidão nossos dízimos e nossas ofertas. Consagro a Ti, Senhor. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por todos os dízimos que chegaram e as ofertas. Ao final da oração, as crianças se retirarão ao som de uma música. Senhor, nosso Deus, muito agradecidos somos a Ti pela manhã deste dia, por tudo, Senhor, que Tu já tens, Senhor, preparado para nós aqui. Recebe, Pai, a gratidão do nosso coração, traduzido, Senhor, nas ofertas que trazemos ao Teu altar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, conquanto, Senhor, Tu és muito fiel para conosco. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. As crianças podem se retirar, então.
Agora sim, vou chamar a equipe de louvor para vir aqui à frente. Enquanto a equipe se prepara para nos conduzir neste louvor, oferta de amor, este é o momento em que nos colocamos diante de Deus, colocando a Ele nosso anseio, diante dEle a nossa reclamação, a nossa petição, tudo aquilo que vai no nosso coração, que é nosso desejo que o Senhor compartilhe, viva, resolva, solucione para nós. Nós nos colocamos neste momento como igreja. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, chama a atenção da igreja. A igreja é um corpo e ela deve estar junta. E esse momento também é um momento em que partilhamos, porque cremos num só Deus e nós nos colocamos diante dele para ouvir a nossa petição. Nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no Salmo 116, versículo 1, 2, 7 e 5. Todos juntos. Depois nós vamos entoar esse louvor ao Senhor. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. Nós vamos cantar essa música e enquanto cantamos, se você tem um desejo no seu coração de colocar diante de Deus algum pedido ou alguma gratidão, coloque-se de pé em sinal ao Senhor que Ele está aqui ouvindo a nossa oração. Cantemos então a Ele. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. A cada dia eu queira mais e mais que estar ao teu lado, que estar ao teu lado, que estar ao teu lado, Senhor. Pedir que a equipe continue aqui. Vou chamar o pastor Alceni. Nós temos muitos pedidos. O Oriente Médio está em guerra, o mundo está em guerra. Nossas famílias estão atravessando problemas, dificuldades de relacionamentos.
há enfermos nas nossas famílias, no corpo de Cristo há pessoas enfermas, doenças que assolam a nossa alma, doenças da mente, depressões, né? E nós temos carência do Senhor. Nós temos também muitos motivos de agradecimento. O Vitor, aquela criança, o menino, né, que foi atendido. A irmã Sandra Mara está aqui? Não? A irmã Sandra Mara tem nos reportado notícias do Vitor, de Santa Catarina. Tatiana, a nora do pastor Pedro Solonca, doou um fígado para ele. E ele está passando bem, graças a Deus. Essa criança tem câncer e é um motivo de muita gratidão no nosso coração. A igreja tem muitas atividades. Ontem nós tivemos várias atividades aqui no templo. Omni com os homens, o pastor Marcos Lima estava à frente, os homens estavam também lá juntos no churrasco. A igreja tem desenvolvido muitas ações de comunhão. Ontem nós tivemos aqui também um trabalho realizado de festejos de gratidão a Deus pelo 3º ano do reforço escolar infantil, que atende crianças carentes. Nossa igreja está trabalhando, nossa igreja está à frente dessa missão com o novo templo. É desejo do nosso coração de construir um novo templo ao Senhor. Nós temos desejo de que o templo esteja cheio, bem confortável para atender a todos, né? E é nosso desejo também que os nossos visitantes que estão aqui hoje também ouçam a palavra do Senhor. Hoje a palavra de Deus diz que é o dia aceitável, o dia de receber a palavra do Senhor. Então nós também vamos orar pela mensagem que será proferida, que ela edifique os nossos corações, porque a palavra de Deus edifica os nossos corações e convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, dando salvação através de Jesus Cristo. Vamos orar então agora. Senhor Jesus, receba os nossos pedidos em seu trono de graça, segundo a sua excelente vontade. Pai bondoso, né? Pai de amor, nós estamos aqui como tua igreja, né, reconhecidos, ó Pai, que o Senhor tem sido bom para conosco, que a tua fidelidade tem se manifestado a todo dia, a toda manhã em nossas vidas. Por isso, nossa gratidão diante do Senhor. Ó Deus, o nosso pedido de perdão pelas faltas que cometemos. Ó Deus, como carecemos das tuas misericórdias, ó Deus, porque somos pecadores. Ó Deus, também temos muito a te apresentar, ó Deus, muitas necessidades do teu povo. O Senhor conhece, ó Deus, sabe das nossas aflições, sabe das nossas lutas, muitos enfermos, muitos doentes, ó Deus, que precisam do milagre da cura, e nós cremos, ó Senhor, que Tu és poderoso para realizar esta obra em nossas vidas. Por isso nós clamamos que em nome de Jesus o Senhor venha, né, agir sobre as nossas vidas, ó Deus, realizando aquilo que não podemos fazer. Ó Deus, ser com as nossas famílias, com os nossos lares, ser com o nosso casamento, ser com os nossos filhos. Ó Deus, protege a nossa casa. Ó Deus, que nada que não seja da Tua vontade possa ter espaço e lugar dentro do nosso lar, ó Deus. Ó Senhor, que a Tua paz, essa paz que o mundo não pode nos dar, ó Deus, ela seja presente dentro da nossa casa. Ó Deus, dá-nos os recursos financeiros. Ó Deus, dá-nos a saúde, dá-nos a paz, ó Deus, que tanto necessitamos. Em nome de Jesus, amém. A equipe de louvor vai cantar o refrão apenas. Você pode sentar. Pois para te adorar foi que eu nasci. Nós vamos passar para a mensagem então. De coração, essa música diz que nós nos oferecemos em oferta ao Senhor. A maior oferta que nós podemos dar é a nossa vida. Pois para te adorar foi que eu nasci. Pois para te adorar que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Vamos orar? Baixar as nossas cabeças e vamos falar com Deus nesse instante, mais uma vez.
Pai amado, nós queremos nos colocar diante do Senhor com os nossos corações abertos, sensíveis, ó Deus, à Tua palavra. Ó Deus, só o Senhor sabe o que nós trazemos dentro dos nossos corações nesta manhã. Ó Deus, e carecemos que a Tua palavra venha, Senhor Deus, ao encontro da nossa necessidade. Esse é o nosso clamor e a nossa oração nesse instante. Que o Teu Espírito Santo venha falar não o que queremos, ó Deus, mas aquilo que o Senhor sabe que cada um necessita nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Qual foi a última vez que você chorou? Já parou para pensar? Nós vimos aqui hoje, né, crianças chorando, nenenzinho chorando. E por que choramos, né? Por que o choro é tão presente nas nossas vidas? Qual foi a última vez que você chorou? Eu, na quinta-feira, estava assistindo aquele filme que foi lançado agora, Deus Não Está Morto, né? Deus não está morto. E, assim como muitos dos irmãos aqui, eu sou meio chorão, né? Então, qualquer coisa, não precisa de muita coisa para eu chorar. E eu, assistindo aquele filme, teve uma cena em que... Bom, eu não vou contar detalhes, porque tem os irmãos aqui que eu sei que ainda vão ver o filme, mas tem uma cena que o pai muçulmano começa a coagir, né, a filha que havia aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para negar a Jesus. E a filha vai e se declara, né, o pai, dizendo, não, Jesus Cristo é o meu Salvador. E o pai dá um bufete no rosto dela e tal. E aí a Ione começou a chorar, e é interessante, lá em casa é assim, né, quando ela começa a chorar, já sabe que eu estou chorando. Aí ela botou a mão assim nos meus olhos para já enxugar as minhas lágrimas, porque a gente já estava chorando. E é isso, né, meus irmãos? Existem vários motivos para nós. Nós já nascemos chorando. Sabia que nós nascemos chorando? E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Mas por que os bebês, ao nascerem, choram? Antigamente tinha até aquela história, né, que o médico dava uma palmada nas nádegas do bebê para o bebê chorar. Agora está proibida a palmada, né? Então o médico não pode dar palmada no bebê para ele chorar. Mas o bebê já nasce chorando. Você sabia disso? E a explicação, né, os médicos depois podem me corrigir aqui, é que o bebê, quando ele está no útero, né, materno, ele respira pelo cordão umbilical. E quando ele nasce, o pulmão dele está cheio de líquido amniótico. E ele precisa expelir aquele líquido para o ar entrar. Então ele dá aquele choro, dá aquele grito, ele expele o líquido amniótico, o ar entra e ele começa a ter o seu aparelho respiratório funcionando já nessa nova fase, né, que ele enfrenta, que é diante do mundo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas a gente nasce chorando. E durante a nossa vida, nós choramos muitas vezes. Nós morremos, se não chorando, fazendo os outros chorarem. Ou seja, o choro faz parte da nossa existência. Por que choramos? Existem vários motivos que nos fazem chorar. E aí você sabe qual foi o primeiro relato bíblico do choro? A primeira pessoa que chorou? Quem sabe levanta a mão aqui. Pois é, eu também não sabia, né? Aí fui pesquisar e vi que depois de várias gerações, lá no capítulo 21 de Gênesis, ou seja, depois de vários capítulos, tem uma narrativa de uma mãe chorando pelo seu filho. O primeiro choro narrado na Bíblia é de uma mãe que chora pelo seu filho. E aí a gente tem, né, lá em Gênesis capítulo 21, de 14 a 17, essa narrativa. Né, quando diz lá, na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o meu filho, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Meus irmãos, é uma narrativa assim tão emocionante que
dá vontade de chorar. Né? Porque se você pensar, né, uma mãe, né, com o seu filho, vendo que ele está caminhando para a morte, ele está enfraquecendo, ele está perdendo a vida, e você não pode fazer nada por isso. Então Agar vai e coloca o seu filho lá num canto, porque ela já não tinha mais o que fazer. E ela vai para um canto e começa a chorar. E aí o anjo ainda chega para Agar e diz: Agar, por que você está tão aflita? Por que você está chorando? Se eu fosse Agar, eu dizia: mas meu anjo, eu estou chorando porque o meu filho está morrendo. É por isso que eu estou chorando. E quantas mães, meus irmãos, quantos pais não estão nesse instante chorando pelos seus filhos? Porque eles saíram ontem à noite para uma festa, para um passeio, e não retornaram. E estão aflitos, não tenham dúvida. Várias famílias, várias mães e vários pais estão chorando nesse instante, porque os seus filhos não voltaram. Agar, ela chorou por uma possibilidade de morte do filho. Mas existem personagens, e a gente tem narrativas bíblicas, como a de Davi. Davi foi um rei e ele chorou também pela morte do seu filho. E não tinha mais o que fazer. Ali, o filho de Davi já estava morto. A gente tem essa narrativa lá em 2 Samuel 18:33, quando diz: então o rei Davi, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido ao seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Essa é outra narrativa também muito emocionante, meus irmãos. E aqui, diferente de Agar, em que havia ainda uma esperança, uma expectativa do seu filho não morrer, aqui não, Davi já chora pela morte do filho. Assim como eu disse, vários, né, que já passaram por essa situação, e isso não é normal. Porque os pais não deveriam enterrar os seus filhos. O processo natural seria dos filhos enterrarem os seus pais. Mas a vida nos impõe determinadas surpresas em que às vezes nós temos que enterrar os nossos filhos. Assim como muitas famílias já fizeram, fazem e farão. É um dos motivos pelos quais nós choramos, né, ao longo da nossa vida. Existe outro motivo, meus irmãos, pelos quais nós choramos, que é a saudade, né? Nós choramos de saudade. E lá em Gênesis capítulo 45 tem uma narrativa muito emocionante, quando diz: a essa altura José já não podia mais contorcer-se diante de todos que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Outra vez José, né, na carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Jael. Assim que o ouviu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. Jorge é sempre a minha vítima. Você sabia que José foi um tremendo chorão também, cara? Você olha a narrativa, assim como Davi. Davi também é um dos personagens que mais chora. Se você for analisar, várias vezes Davi está chorando. E José também chora. Chora por vários motivos, né? Por várias situações. E aqui nesse instante, ele chora de saudade, porque ele havia ficado muito tempo longe do seu irmão, ele havia brigado, se separado, eles não falavam mais, estavam em intriga, mas nesse instante, ele não chora com raiva, ele não chora com rancor, ele não chora porque ele estava sofrendo, ele chora porque ele estava com saudade do seu irmão, e teve o privilégio de reencontrá-lo. Quantas vezes nós não choramos também de saudade? Eu me lembro quando eu me formei na aeronáutica e tive que servir lá em Brasília, no meu primeiro ano lá, eu tinha em torno de 20 anos, nunca tinha saído da casa dos meus pais, e chegou o dia 31 de dezembro. Quem já passou, né, essas datas assim, comemorativas longe da sua família, assim, logo no início, sabe como é que é, né? Eu cheguei em Brasília, não conhecia ninguém, morava numa república, e meus colegas tudo tinham viajado, eu estava sozinho no meu apartamento. Aí fui trabalhar nesse dia. Aí quando cheguei, em torno de 11 horas da noite, liguei para casa. Aí falei com minha mãe, falei com meu pai, aí eles chorando, né, e eu ali me mantendo seguro, firme. Depois que eu coloquei o telefone de volta, fui lá para o meu canto e chorei. Chorei de saudade, porque eu não podia abraçar os meus pais, não podia beijá-los, né, nesse momento e nessa data que nós normalmente nos abraçamos, há uma confraternização
familiar, eu chorei de saudade. Chorei de impossibilidade de poder estar com os meus pais. É mais um dos motivos pelos quais nós choramos ao longo da nossa vida. E nós choramos também, meus irmãos, por uma enfermidade, né? Nós choramos por uma enfermidade. E lá em 2 Reis tem essa narrativa muito interessante do rei Ezequias, quando diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu, né? O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente, né? Ezequias chorou amargamente. Meus irmãos, eu acho que esse é um dos motivos que mais tem feito, né, nós seres humanos chorar, né? Às vezes, se você está, né, no auge da sua carreira profissional, no auge da sua vida, né, com muitos projetos, com muitos sonhos, e de repente você é diagnosticado com uma doença. Os irmãos sabem que a minha família passou por isso, né? A gente, né, cheio de planos, né, cheio de sonhos, de repente a Ione vai fazer um exame de rotina, né, na mama, e é diagnosticada com câncer de mama. E aí o chão foge dos teus pés, assim como Ezequias. Ezequias com certeza tinha muitos planos, ele era rei. Aí de repente o profeta chega: Ezequias, arruma a tua casa, dá um jeito na tua casa, porque essa enfermidade é para a morte. E Ezequias chora. E o texto diz que ele chora amargamente, porque não tinha o que fazer, ele estava doente, ele estava condenado à morte. Quantas pessoas não estão nesse instante chorando, porque foram diagnosticadas com uma doença e não tem mais o que fazer, estão condenadas à morte, e estão chorando, estão clamando. Meus irmãos, nós choramos por causa, né, de um filho, nós choramos de saudade, nós choramos por causa de uma enfermidade, e nós choramos também de felicidade. Nós não choramos somente de tristeza, né? Existem momentos em que nós choramos também de alegria, nós choramos de felicidade. E essa narrativa é muito interessante, né, quando diz: ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, né, pelo pescoço e o beijou. E eles choraram, né? É bom porque nós não derramamos lágrimas somente por coisas ruins. Nós choramos também por coisas boas, né? E esse encontro é marcante, né? Quando Esaú, junto ali com o seu irmão Jacó, eles podem se reencontrar, eles podem se abraçar, né? Eles choram de alegria, né, os dois juntos. E nós choramos também, meus irmãos, de arrependimento, né? Esse texto ele é muito marcante, né, já no Novo Testamento, quando diz: aí ele começou, ele se amaldiçoou e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Nós choramos também de arrependimento. Quantas coisas erradas nós não fazemos e que nos fazem chorar. Pedro, ele negou o seu amigo, ele negou o seu mestre, ele negou o seu Salvador, e ele se arrependeu. Quando o galo cantou, ele se lembrou das palavras do seu Salvador, ele se lembrou das palavras de Jesus, e ele havia negado o seu amigo, com o qual ele caminhou vários dias, né, por um tempo enorme. Ele aprendeu, ele ouviu de Jesus, mas na hora da pressão, Pedro o negou. E meus irmãos, o ponto positivo do choro de arrependimento é porque você consegue identificar o erro, você consegue enxergar o erro, e você consegue se arrepender, e você consegue chorar, né, pelo erro que você cometeu. Esse é o primeiro passo para a correção. Infelizmente, existem pessoas que estão errando, que estão pecando, que estão longe do Senhor, que estão fazendo Jesus chorar e não se arrependem, porque não conseguem enxergar o seu erro. São
Vários os pecados que eu poderia enumerar aqui, e você sabe. E que às vezes as pessoas insistem nesse pecado e não se arrependem, e não choram. Pedro não, Pedro errou, mas ele reconheceu o seu erro e chorou amargamente, ele chorou arrependido, né, do seu erro. O arrependimento é mais um dos motivos pelos quais nós choramos ao longo da nossa vida. Nós choramos por um filho, nós choramos de saudade, nós choramos por uma doença, nós choramos, né, de alegria e nós choramos de arrependimento. E existem vários outros motivos que nos fazem chorar. Mas a pergunta principal hoje, meus irmãos, é por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Já parou para pensar nisso? A Bíblia narra 3, né, momentos em que Jesus chorou. E eu fico imaginando, né, quando aquela viúva lá de Naim estava enterrando o seu filho, e Jesus se deparou com aquela cena. Se fosse eu, chorava. Se fosse o Jorge, chorava. Mas Jesus não chorou. Quando aquele menino, aquele jovem estava lá se contorcendo lá com aquele demônio, e Jesus chega e vê aquele pai ali aflito, né, se fosse eu, com certeza chorava. Mas Jesus não chorou. Quando Jesus foi condenado à cruz, e Maria estava ali sofrendo e chorando, porque o seu filho iria morrer de cruz, na cruz. Se fosse eu, chorava, porque minha mãe estava sofrendo. Mas Jesus não chorou. Por que Jesus chorou? Aí quando você abre a sua Bíblia lá em João, capítulo 11, versículo 35, você vai se deparar com o menor versículo da nossa Bíblia, na língua portuguesa, que é... Vamos todos juntos? Pois é o menor versículo da Bíblia, mas tem uma importância e um impacto tremendo nas nossas vidas. Porque Jesus chorou, meus irmãos, por causa do sofrimento humano. Jesus chorou por causa do sofrimento humano. Vejam como é que João retrata esse momento. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Por que Jesus chorou, meus irmãos? Ali está, os judeus que estavam ali acompanhando, né, e vivendo aquele momento, ao ver Jesus derramar lágrimas, eles já concluíram que Jesus estava chorando porque o seu amigo, né, que ele muito amava, Lázaro, tinha morrido. E Jesus estava chorando. Assim como nós choramos com a morte dos nossos amigos, dos nossos parentes. Mas será que Jesus chorou por causa da morte de Lázaro? Jesus iria ressuscitar Lázaro. Ele estava ali com esse propósito. Ele sabia que Lázaro não permaneceria morto. Então por que Jesus chorou, se não foi pela morte do seu amigo? E aí nós vemos, meus irmãos, pode voltar, Itamar? Isso, ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito. Jesus perturbou-se. Nós nunca vimos essa narrativa. Mas Jesus, ao ver Maria e os judeus ali chorando, ele ficou agitado. Ele saiu do seu normal. E por quê, meus irmãos? Ele chorou por causa do sofrimento humano. Por causa do transtorno que o pecado trouxe na existência humana. Por causa da morte, que é fruto desse pecado. Ao ver Maria e os judeus chorando pela morte de Lázaro, Jesus viu o tremendo mal, né, que o pecado fez para a humanidade. E Jesus chorou ali com o sofrimento daquela mulher, chorou ali por empatia, né, por compaixão. Jesus chorou porque ele não está indiferente ao sofrimento humano. Por isso Jesus chorou. Ele não está indiferente. E ao ver ali Maria e os judeus chorando, Jesus chora junto. Sim, Jesus chora junto. Né? Lá em Mateus, nós temos, felizes são aqueles os que choram. Por quê? Porque serão consolados. E Jesus é aquele que vem enxugar todas as nossas lágrimas. Então Jesus chora por compaixão.
Jesus chora pela miséria humana. Meus irmãos, com certeza. Jesus chora com os casamentos que estão se desfazendo. Não tenho dúvida com relação a isso. Jesus chora quando um engenheiro da Petrobras deixa seus filhos no colégio e se dirige para o seu trabalho e é perseguido e é assaltado e leva um tiro e morre. Jesus chora com esse sofrimento. Não tenho dúvidas com relação a isso. Jesus chora quando vê uma criança no meio da rua, passando fome, sem família, abandonada. Jesus está chorando pela consequência do pecado, o sofrimento que tem causado na humanidade. Jesus chora pelo sofrimento nosso. Não tenho dúvida, meus irmãos. Esse é o primeiro momento em que a Bíblia narra Jesus chorando. Mas não é o único. Nós temos agora lá em Lucas, capítulo 19, uma outra narrativa. Quando nós lemos, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. E disse, se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Jesus chora, meus irmãos, por Jerusalém. E esse era um momento em que não cabia choro. Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém, todas as pessoas estavam alegres, as pessoas estavam colocando ramos para que Jesus passasse, os discípulos estavam cantando, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Era alegria, o contexto era de felicidade. Ali as pessoas estavam rindo, as pessoas estavam alegres, mas Jesus olha para a cidade de Jerusalém e ele chora, porque Jesus chora. Ele chora por essa incompreensão da humanidade, pela nossa incompreensão. Jesus havia dado tudo a Jerusalém. Jesus tinha oferecido salvação a Jerusalém. Jesus havia oferecido oportunidade de salvação, de resgate daquela população. Mas ele não foi compreendido. Ele não foi reconhecido. E aí em Mateus capítulo 23, versículo 37, nós temos um grito de Jesus que é dentro desse contexto. Quando ele diz, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e persegue aqueles que lhes são enviados, como eu quis recolher e acolher vocês, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Por isso Jesus chora, meus irmãos, porque ele tem a todo instante dado a oportunidade ao ser humano de se reconciliar com ele, de aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Mas o ser humano está em busca de dinheiro, está em busca de poder, está em busca de fama, está em busca de tudo, menos em busca de Deus. Assim como Jerusalém estava em festa, Jerusalém estava vivendo a sua vida, mas Deus estava distante. Ao invés de vida, Jerusalém preferiu a morte. Em vez de luz, Jerusalém preferiu a escuridão. E isso tem acontecido dentro da nossa sociedade. E por isso Jesus chora, porque ele não é reconhecido, ele não é compreendido. Jesus chora pela miséria humana. Jesus chora pela incompreensão humana. E Jesus chora também pela morte da qual nós poderíamos ser salvos. Esse é um texto que eu não conhecia, lá de Hebreus 5, versículo 7, porque normalmente a gente só se lembra desses dois momentos em que Jesus é citado chorando, na morte de Lázaro e quando ele entra em Jerusalém. Mas o autor de Hebreus, ele traz um versículo muito interessante. Ele diz assim, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte,
sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Eu devo confessar aos irmãos que eu tive grande dificuldade de entender esse versículo. Primeiro porque Jesus sabia da sua missão. Jesus sabia, né, que ele iria morrer. E iria morrer uma morte de cruz. Era de consciência dele. Ele sabia disso. E o texto de Hebreus diz que Jesus ofereceu, né, orações, ofereceu súplicas, com choro, com lágrimas, àquele que o podia livrar da morte. E aí, meus irmãos, eu fiquei, né, pensando, mas como é que é isso? Né? E enquanto eu ficava somente com a figura de Jesus Deus, eu não conseguia entender. Mas aí eu me lembrei que Jesus também era 100% homem. E aí eu me lembrei de Getsêmani, quando Jesus está ali suando gotas de sangue, e ele diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. E ali Jesus chorou. Ali Jesus pediu para que, se possível, ele não fosse submetido àquilo. E ali estava toda a humanidade de Jesus. Ali estava o Jesus homem, sofrendo e pedindo a Deus que o livrasse daquele instante, que o livrasse da morte, esse inimigo tremendo da humanidade, do homem, esse inimigo que nos assusta, a morte, o nosso inimigo, o nosso último inimigo. E aí eu compreendi, meus irmãos, por que Jesus estava ali naquele instante orando àquele que o podia livrar da morte. Mas aí, quando você completa o versículo, né, traz outra dificuldade, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Jesus clamou, Michele, para aquele que o podia livrar da morte, e ele foi ouvido, ele foi atendido. Pô, peraí, Jesus não morreu na cruz? Então, como é que é isso? Como é que o versículo está dizendo que ele clamou, que ele chorou, que ele orou, aquele que o podia livrar da morte, e foi atendido? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a morte, ela não conseguiu prender Jesus. Jesus ressuscitou. Sim, Jesus ressuscitou. Ali, Jesus venceu a morte. E ele havia pedido isso a Deus. E a morte física, ela faz parte. Mas essa morte, ela foi vencida. Jesus foi a primícia de uma nova geração, de um novo momento para a humanidade. Assim como Jesus venceu a morte, nós também podemos vencer. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, diz que a morte, onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Porque a morte havia sido vencida nesse instante, na cruz. Jesus não ficou na cruz, ele ressuscitou. Mas Jesus chorou porque antes de uma cruz, antes de um túmulo vazio, existiu uma cruz muito sangrenta. E por isso Jesus chorou. Ele chorou porque aquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido, nos dando essa oportunidade, nos dando esse privilégio, a partir desse instante, de podermos vencer também a morte. Jesus lá, no capítulo 11 de João, no versículo 25, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Pois é, meus irmãos, ali era a afirmação justamente desse momento. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. É esse instante, é essa vitória que Jesus conquista nesse instante. E, meus irmãos, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória, ao longo da sua história, você vai olhar e você vai ver vários momentos de você chorou. De repente você chorou nesta manhã antes de vir para a igreja. Você derramou lágrimas, porque são situações que surgem na nossa vida. E neste mundo, nessa existência, nós vamos chorar. Porque nascemos chorando, e quando não morremos chorando, fazemos outras pessoas chorarem. Eu espero que vocês chorem no meu enterro, meus irmãos. Sim, porque
quando uma pessoa morre e ninguém chora, é porque o cara não foi boa coisa. Então, quando eu estiver sendo velado aqui, eu espero que vocês estejam todos em planto. E não como as carpideiras, né, que são pagas para chorar. Que vocês chorem realmente porque o Alceni deixou saudade. Mas, meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus, Ele nos dá a oportunidade de não passarmos desta vida para um ambiente também de choro. Nós temos um versículo que é muito interessante. Tamar. Está em Lucas capítulo 13, versículo 28, que diz assim, ó, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Durante essa vida não temos como escapar do choro, mas nós podemos tomar a decisão nesta vida, que vai nos garantir não estar nesse ambiente de choro. E aí nós temos um outro versículo lá em Apocalipse capítulo 21, que diz dessa região onde não vai haver choro. Diz assim, então vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com ele, será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Sim, você pode determinar para onde você quer ir. Ou você vai ficar afastado numa região onde vai haver choro, continuar havendo choro, ou você pode ir para a cidade santa, onde não vai haver mais choro, não vai haver mais morte, e Deus vai estar ali conosco, nós vamos estar com Deus, lado a lado com Ele. E a escolha é feita enquanto nós estamos aqui, assim como Jerusalém. Quando Jesus chora por Jerusalém, porque eles não perceberam o momento, e o seu momento é hoje, o seu momento é agora, de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e deixar o choro de lado. Você vai continuar chorando aqui, porque não temos como não ter dificuldades e problemas aqui, mas você pode garantir o seu lugar num ambiente em que não vai haver mais choro. Michele vai cantar uma música, eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça, e você se colocasse diante de Deus, abrisse o seu coração, né, para que Deus possa falar aquilo que você necessita nesta manhã, né, independente de tudo que eu falei, mas gostaria que você ficasse com essa oportunidade que Deus dá a você, que dá a mim, de podermos ir para um ambiente onde não iremos mais chorar. Há um país nas terras de além-rio, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas, nem mais cruz, pois é onde a morte não mais entra, nenhum
Os salvos todos com prazer abraçarão. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo vir em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosana, 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 sim, sim, sim. Amém? Nós vamos cantar agora, meus irmãos. Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus. Você vai ficar sentado, né? A congregação vai estar sentada. Eu queria dar a oportunidade a você que entrou aqui nesta manhã e que ainda não tem certeza do seu destino após a morte. A morte é uma certeza de cada um de nós. Essa morte física. Mas existe uma segunda morte, a qual Jesus venceu e deu oportunidade a todos aqueles que o seguem, de assim como ele, também vencer esta morte. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, inferno, a sua vitória? Jesus venceu essa luta por nós. Venceu por você, venceu por mim. Eu gostaria de dar a oportunidade a você, né, que de repente entrou aqui e ainda não tem certeza, né, de onde você vai passar a eternidade, de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você tomar essa decisão, a decisão mais acertada que com certeza você vai tomar na sua vida, porque o seu tempo é hoje. Jesus está aqui neste instante, assim como ele esteve dando oportunidade a Jerusalém, ele está dando oportunidade a você nesta manhã, de sacramentar o seu destino. Enquanto estamos cantando, se você tomar essa decisão, eu vou pedir que você se levante onde você está, para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos orar com você, para que nós possamos caminhar com você. E ao se levantar, você vai estar dizendo: Alceni, eu tomei a decisão. Eu quero ir para um lugar onde não vai mais haver choro, não vai haver mais ranger de dente, não vai haver mais sofrimento, onde eu estarei lado a lado com Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Pediria à igreja que estivesse em espírito de oração nesse instante, para que o Espírito de Deus faça o trabalho, né, de conversão, né, nas vidas que aqui estão.
cantar mais uma vez. Né? Eu não sei se de repente você está se sentindo preso aí nesse banco, mas se o Espírito Santo está falando no seu coração, não fique envergonhado, né? Não se deixe prender. Né? Você ao longo da sua vida toma várias decisões, e nessa manhã, né, Deus está te dando a oportunidade de você mudar o seu destino, de mudar a sua vida, porque aqueles que aceitam Jesus têm a sua vida transformada, têm as suas vidas modificadas. Eu não vou prometer a você uma vida sem sofrimento, mas vou prometer a você um sofrimento com Jesus. Sim, porque Jesus tem compaixão de nós. E aí, quando você está sofrendo, você tem um amparo, você tem o braço forte de Deus a te amparar. É muito mais fácil você passar pelos sofrimentos que a vida nos impõe, tendo Jesus do seu lado, do que você enfrentar todos esses atropelos, todas as dificuldades, contando única e exclusivamente com a sua força. Por isso eu vou insistir mais uma vez. Nós vamos cantar. E se você ainda não tem Jesus no seu coração, se levante, tome essa decisão. Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quero de mesmo salvá-lo, por isso morreu numa cruz. Recebe a sua oferta de graça, aceita de Cristo perdão. Amigo, não saia sem Cristo, no seu coração. Pai amado, nós queremos te agradecer por tudo que vivemos aqui nesta manhã, né? Pelas músicas, pela tua palavra. Ó Deus, que nós possamos trabalhar isso em nossos corações e viver, ó Deus, essa grande verdade, né? Que podemos lutar as nossas batalhas tendo o Senhor ao nosso lado. Ó Deus, esteja conosco no nosso retorno ao nosso lar. Dá-nos, ó Deus, uma boa tarde. Esteja com cada um de nós, seja com os nossos familiares, esteja nos guardando e nos protegendo. Em nome de Jesus. Amém.